Ele vendeu mais de 400 milhões de discos, foi idolatrado por bilhões de pessoas e ainda assim morreu sozinho, viciado em um remédio de hospital, numa mansão alugada. Essa é a história real de Michael Jackson, sem exageros, sem teorias vazias, só os fatos que a mídia preferiu esquecer. Fica até o final, porque o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer gênio que o mundo decide consumir até não sobrar nada. Antes de continuar, se você é fã de verdade, o dossiê completo com a cronologia detalhada da vida de Michael está linkado na descrição e na bio do canal. E para quem quer celebrar o rei do pop no dia a dia, deixei também na descrição a porta-caneta, o balde de pipoca e a almofada temática do Michael, inspiração pura para decorar sua casa ou seu estúdio. Antes de mergulharmos na dor por trás da fama, é preciso entender a dimensão do que Michael Jackson representou. Ele não foi apenas um cantor. Foi o artista que redefiniu o que um show poderia ser. Foi ele quem transformou o videoclipe em uma forma de arte, com produções que pareciam curtas-metragens. Thriller se tornou o álbum mais vendido da história, um recorde que resiste até hoje. Ele compôs hinos que atravessaram gerações como We Are the World e Heal the World, músicas que carregavam um apelo humanitário raro para um artista do seu tamanho. Mas por trás de cada coreografia perfeita, de cada nota impecável, havia uma criança que nunca teve infância. E é aí que a história começa a doer. Gary, Indiana, uma cidade sufocada pela fumaça das siderúrgicas. Foi ali, em uma casa pequena, que Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, o oitavo de 9 filhos de Joseph e Catherine Jackson. 9 crianças, 2 quartos, um único bathroom. Nessa casa, o luxo mais raro não era espaço, era silêncio. Joe Jackson, o pai, era um ex-boxeador frustrado, que via na música dos filhos uma chance de escapar da pobreza, e ele conduzia essa fuga com mão de ferro. Os ensaios podiam durar horas depois da escola. Qualquer erro era punido com dureza. O próprio Michael, décadas depois, relatou publicamente os castigos físicos que sofreu na infância. Relatos que ele mesmo confirmou em entrevistas, incluindo a famosa conversa com Oprah Winfrey em 1993. Naquela entrevista, Michael disse que sentia tanto medo do pai que muitas vezes passava mal só de vê-lo entrar na sala. Ele também revelou que o pai o chamava de cara de pizza por causa da acne da adolescência, comentários que, segundo biógrafos, alimentaram décadas de insegurança com a própria aparência. Histórias como essa mostram que por trás do artista mais famoso do planeta havia uma criança tentando sobreviver. Se você quer entender essa jornada completa, com linha do tempo e contexto histórico, o dossiê do canal está na descrição. E se você quer ter um pedacinho da estética do rei do pop na sua rotina, dá uma olhada na almofada temática do Michael, também linkada abaixo, perfeita para quem é fã de carteirinha. Apesar da dureza dos ensaios, o resultado foi inegável. O Jackson 5 se tornou um fenômeno, assinando com a gravadora Motown ainda no fim dos anos 60. Michael, ainda criança, já demonstrava um talento que impressionava adultos experientes da indústria musical. Ele era o caçula do grupo, mas rapidamente se tornou o centro das atenções. No fim da década de 1970, já adulto, Michael deu um passo decisivo. Lançou o álbum solo Off the Wall, um sucesso estrondoso que lhe deu a força e a coragem para demitir o próprio pai do cargo de empresário. Pela primeira vez, e se apresentava ao mundo por conta própria, e o mundo estava prestes a assistir ao nascimento de uma lenda. Em 1982, Michael lançou Thriller. O álbum não apenas quebrou recordes, ele redefiniu a indústria da música. Até hoje, é considerado o disco mais vendido da história, com estimativas que passam de 70 milhões de cópias. O videoclipe de Thriller mudou para sempre o que se esperava de um clipe musical. Michael Jackson não era mais apenas um cantor, ele havia se tornado o artista mais famoso do planeta. Status que trazia consigo uma pressão que poucos seres humanos já experimentaram. E foi exatamente essa pressão que começou a transformar sua relação com o próprio corpo. No início dos anos 80, Michael passou por cirurgias plásticas, um processo que, segundo relatos de pessoas próximas, começou como correção estética e se tornou recorrente ao longo dos anos. Em meados da década de 1980, Michael foi diagnosticado com vitiligo,
uma condição autoimune que destrói a pigmentação da pele em manchas irregulares. Por anos, o público duvidou dessa informação, até que ela fosse formalmente confirmada no relatório da autópsia, em 2009. Enquanto isso, a imprensa da época o transformou em alvo de piadas cruéis. Foi uma perseguição midiática que, para muitos biógrafos, aprofundou seu isolamento e foi buscando fugir desse escrutínio implacável que Michael comprou Neverland. Neverland Valley Ranch ficava no Vale de Santa Ynez, na Califórnia, uma propriedade de mais de 1.000 hectares, com parque de diversões particular, zoológico e cinema privativo. Para Michael, Neverland era uma tentativa de reviver a infância que ele mesmo dizia nunca ter tido, mas foi justamente esse refúgio que se tornaria palco do capítulo mais sombrio e controverso de sua vida. Em agosto de 1993, veio a acusação que mudaria sua vida para sempre. A família de um garoto de 13 anos acusou Michael Jackson de abuso sexual. O caso se tornou um dos maiores escândalos da história. A polícia realizou buscas nas propriedades de Michael. Ele chegou a ser submetido a uma revista corporal, que classificou publicamente como a experiência mais humilhante de sua vida. Em janeiro de 1994, veio um acordo civil. Michael pagou uma quantia milionária à família para encerrar o litígio. A defesa afirmou que não havia admissão de culpa, apenas a tentativa de proteger uma carreira e uma saúde mental já fragilizadas. No campo criminal, 2 grandes júris foram convocados. Nenhum encontrou provas suficientes para indiciar o cantor. Ainda assim, o dano à imagem pública foi irreparável. Para muitos biógrafos, 1993 marcou o início do declínio e uma dependência cada vez mais séria de analgésicos. Esse foi um dos capítulos mais complexos e documentados da vida dele, e tem muito mais detalhes sobre o processo, os depoimentos e o desfecho legal completo no dossiê que está na descrição do canal. Em 2005, Michael enfrentou um novo julgamento. O processo se transformou em um circo midiático que durou meses, com cobertura mundial minuto a minuto. Em 13 de junho de 2005, Michael foi absolvido de todas as 14 acusações. Um veredito que nunca conseguiu apagar o estigma instalado. Depois do julgamento, Michael nunca mais voltou a morar em Neverland. Financeiramente abalado e emocionalmente exaurido, ele passou a viver isolado. Em meio a tanta turbulência, havia um desejo que Michael carregava com intensidade: ser pai. Ele teve 3 filhos e dizia que queria dar a eles a infância que ele mesmo nunca teve. Os 3 cresceram protegidos da exposição pública. Um dos momentos mais criticados foi em 2002, em Berlim, quando ele segurou um dos filhos por um instante na sacada de um hotel. Um gesto pelo qual ele pediu desculpas publicamente, chamando-o de erro. Michael tentava blindá-los da fama. Os anos seguintes foram marcados por dívidas crescentes e uma saúde cada vez mais frágil. A dependência de medicamentos para dormir se agravou. Em 2009, surgiu a chance de um recomeço, a turnê This Is It. Turnê que seria seu grande retorno aos palcos em Londres. Mas, em 25 de junho de 2009, o mundo recebeu a notícia. Michael Jackson havia sido encontrado sem vida em sua mansão em Los Angeles. A autópsia revelou intoxicação por propofol. A morte de Michael Jackson gerou uma onda global de comoção. O mistério não está em teorias vazias, está no fato de que ele foi um dos maiores gênios e vítimas da cultura pop. Uma criança que passou a vida tentando recuperar o tempo perdido. Se essa história te tocou, deixa seu comentário. O dossiê completo e os produtos temáticos estão linkados na descrição. Se inscreve no canal para mais histórias reais sobre ícones da música. Aqui é Mistério de Michael Jackson. Até o próximo vídeo.